Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova do Enem de 2023, primeira aplicação. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 133 da prova amarela diz o seguinte: os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosa para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o Servit, SV, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. Isso aqui é extremamente importante a gente salientar. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que geralmente representa 80% do tempo total de voo desse trecho intercontinental, é 2 microsievert por hora. As normas internacionais da aviação civil limitam em 1000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações e que atuem em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 milisievert. A quantas radiografias, então perceba que ele está aqui querendo saber a quantidade de radiografias torácicas, corresponde à dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano. Então, gente, inicialmente aqui, o que nós vamos observar? Como ele fala aí que a unidade de energia recebida por unidade de massa, ele está dizendo que esse valor tem como unidade de medida exatamente o SV, que é o Sievert. E aí ele menciona que no trecho intercontinental, uma pessoa recebe, de radiação o equivalente exatamente a 2, vou chamar aqui de um valor y qualquer para ficar mais prático, 2 microsievert por hora. E aí, como a unidade aqui, gente, usada é micro, a gente tem que tirar e transformar exatamente em 10 elevado a menos 6. E aí, Sievert por hora. E aí, o que nós vamos observar agora também? Isso aqui significa, dentro do problema, que 2 vezes 10 a menos 6 Sievert para cada hora que a pessoa tiver lá no processo de viagem. Daí, pessoal, o que vai acontecer que a gente vai observar agora? Ele fala que do tempo de voo de cruzeiro é 80%. Então, se uma pessoa ela viaja aí, o máximo que ela pode viajar é 1000 horas, a gente vai calcular exatamente os 80% dessas 1000 horas. E 80% de 1000 é a mesma coisa que quem? No caso aqui, 80 sobre 100, a gente transforma em fração. O uso do de significa uma multiplicação. E aí a gente coloca aqui a ideia do 1000. Como a gente tem 2 zeros aqui embaixo, pode cancelar com 2 zeros aqui de cima. E aí nós vamos obter 80 vezes 10, que dá o equivalente a 800 horas. Então significa dizer que essa pessoa vai receber radiação por 800 horas, que vai estar diretamente proporcional à questão do X. Aí agora o que a gente faz, pessoal? Multiplica aqui em cruz. Vai ficar X multiplicado por 1, que dá o próprio X. E aí nós vamos ter exatamente o 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o 800. Que no caso aqui vai ficar 1600 vezes 10 elevado a menos 6, Sievert. E aí a gente pega aqui a vírgula, que não aparece, subentende que está no final. A gente desloca 3 casas aqui para a esquerda. Indo para a esquerda é positivo e aí o valor 3. Aí no caso nós vamos ter que então o x vai equivaler a 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 Sievert. E aí na questão ele quer saber a quantidade de radiografias, a gente vai chamar esse cara de N. E sabendo que a radiação ionizante de uma radiografia torácica
ela é exatamente de 0,2 miliservit. Então, olhando para essa questão da radiação de uma radiografia torácica, ele coloca aí que é 0,2 miliservit. Aí a gente transforma, tira esse cara aqui, o mili, e já também vai transformar. Então, tirando o mili, nós vamos ter o 0,2 multiplicado por... O mili é um prefixo de 10 elevado a menos 3. Então, a gente já vai colocar aqui o 10 a menos 3, servit. E aí, o que vai acontecer para a gente colocar em notação científica? Só que eu vou deixar assim mesmo. Vocês vão entender por que já já. E aí, como a gente quer saber exatamente o número, né, de radiografias, aí o que nós vamos fazer agora? O número de radiografias que podem ser tiradas vai ser exatamente o que? A quantidade, né, que a gente teve lá inicialmente, que é exatamente de 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 durante a viagem, dividido pelo valor da servit para cada radiografia, que foi no caso de 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Aí percebam que nós temos o 10 a menos 3 em cima com 10 menos 3 embaixo, a gente pode cancelar. Multiplica em cima e embaixo por 10. Ao fazermos isso, a gente desloca a vírgula uma casa para a direita. E com isso nós vamos obter, por isso que eu deixei desse modo, ó, 16 dividido por 2, que dá exatamente 8 radiografias. Então significa que o item correto é exatamente o item A. De muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza aí, gente? Então, pessoal, espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Perceba aí que a gente falou, querendo ou não, a gente fala aí uns traços de química, mas também a gente pode falar um pouquinho associado à parte de ondulatório, beleza? Então, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!